Oi, gente, tudo bem? Muito prazer em receber vocês no meu canal. Vou compartilhar com vocês uma palavra que está em Mateus 4, versículo 4. Jesus estava conversando com João e ele respondeu, porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem vive por aí igual, sabe, nos aloprados, e não sabe que existe Deus. E igual, uma vez acho que eu tinha uns 15 anos, fui na praia com uma moça. Eu falei assim, com quem que você vai pra praia? Ela falou, eu e meus patrões. Eu falei, eu vou com vocês. Minha mãe não sabia ler nem escrever, então minha mãe, ela via que eu fui criada no orfanato, lá aprendi a ler e escrever, então ela achava que quem sabia ler e escrever sabia tudo. Então, onde eu queria ir, ela deixava eu voada no mundo, porque ela achava que eu entendia tudo e eu não entendia nada. Sabe, aí eu fui pra praia com esse pessoal, chegou na praia, chegou lá e queria me dar uma bebida e eu falei, não, nunca bebi. Minha mãe sempre falava, né, que eu nasci com soro no coração, minha mãe falava, você não bebe, você não faz isso, e você sempre lembra que você tem esse sopro. Aí eu falava, não, porque eu tenho problema de coração, não posso beber. Aí o rapaz falou assim, disse que era esposo da mulher lá, né, falou assim, da patroa da menina, que a menina falou, vai eu, meu patrão, minha patroa. Aí falou assim, não, mas eu ponho um remédio dentro, um comprimido dentro, você não vai sentir nada. Eu falei, jura? É. Aí eu pensei, né? Agora que ele vai pôr um remédio dentro da bebida, comprimido eu não vou sentir nada. Eu nunca bebi, mas eu vou. Peguei e bebi aquilo. Eu só me lembro que eu estava numa cama de casal com elas duas, daqui a pouco eu vi alguém mexer comigo e eu falando, se minha voz nem saía. Eu já estava dopada. Aí, pronto, apaguei. Chegou no outro dia, eu fui aparecer numa outra cama, num outro quarto, numa cama de beliche embaixo. No beliche embaixo, eu falei assim, meu Deus, eu não dei dormir naquela cama, o que eu estou fazendo nessa? Aí acordei, ele falou, acordou, vamos embora para São Paulo. Eu falei, nossa, não estamos nem na praia. Ele falou, não precisa. Aí, tudo bem. Passou um tempo, quando eu tive meu primeiro filho, não sei nem como explicar isso. Aí saíram todas as coisas atrás de mim, para fora, saiu tudo para fora. O médico empurrou tudo para dentro. Aí eu falei assim, meu Deus, naquela hora veio na mente, eu já sei o que eu estava fazendo na beliche, na cama de baixo. Aquele homem se aproveitou que eu tinha tomado Boa Noite Cinderela, que eu nem sabia que era isso. Aí que eu comecei a ouvir falar, falei, porque se me apagou, eu dormi, acho que umas 9 da noite, amanheci só no outro dia. Eu falei, então foi. Se Boa Noite Cinderela que eu tomei, e quando eu fui ter meu filho, saiu tudo para fora, porque esse homem bagunçou comigo. Então, irmãos, é assim. O homem não sabe o que fazer nessa terra, ele só faz bagunça, só faz maldade. Por isso que Jesus teve que vir, sabe? Para mostrar a luz, para mostrar, entendeu? Então, esse cara fez o que ele fez comigo, mas naquele tempo a gente não chamava a polícia, a gente nem entendia nada, nem, sabe? Não sabia nem o que era Boa Noite Cinderela. Tomei Boa Noite Cinderela sem saber o que era, apaguei, fizeram o que fizeram comigo. A sorte que ali só tinha um casal e uma que dizia ser minha amiga, porque se fosse minha amiga não me levava para um lugar desse. Mas se tivesse mais, que eu sofreria mais ainda. E outro, esse Boa Noite Cinderela, ele é tão assim, eu posso falar porque eu tomei, ele é tão assim
que a pessoa apaga mesmo, não vê nada que acontece. Acordei, não tinha dor, não tinha nada. Só quando eu tive meu primeiro filho, que saiu tudo para fora, que o médico foi colocar para dentro, arrumar, eu senti naquela dor maior que o parto. Aí veio na minha mente aquele casal, aquele homem, me pôs na outra beliche, no outro quarto. Quando eu apaguei, aí veio tudo na minha mente. Aí eu falei, fazer o quê, né? Deus, já aconteceu. Então, e outra, né, que minha mãe sabia, deixava eu para todo lado, eu não conhecia direito, a pessoa já ia, né, que eu sempre fui assim, sempre fui dada, fui sempre confiei em todo mundo. Até hoje eu confio em todo mundo, muitas vezes me dá errado, né? Mas agora eu tenho o Espírito Santo que me avisa quem e quem não é, quem posso confiar, quem não posso. Então, irmãos, é assim como diz a palavra de Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê Davi estava ali, né, já foi ungido rei, estava ali, Saul não dava sossego para ele, sabe? Os guerreiros de Saul corriam atrás dele, mas Davi não vacilou um minuto. Dentro da caverna, sabe? Sendo vigiado, sendo perseguido, ele fazia os salmos dele. Ele sabia que uma hora Deus ia se levantar para ajudá-lo. Deus ia ouvir a oração dele. Então, a gente tem que ouvir as palavras de Jesus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos nesse mundo, irmãos, para falar a palavra, para levar a mensagem. Quantas almas perdidas. Às vezes a gente vê um lugar, uma pessoa bêbada caindo, e fala, Deus me livre, chega perto dessa pessoa. Aí que temos que chegar, aí que temos que falar. As almas estão sedentas, elas não sabem que elas estão se preparando para morar no inferno. Então a gente tem que falar, a gente tem que ir atrás dessas almas. Amém? Igual quando levaram aquela mulher que foi pega em adultério. Quando levaram aquela mulher para Jesus, perdão, irmãos, Jesus sempre até falou assim, deixa eu escrever aqui na pedra, imaginando Jesus. Deixa eu escrever aqui, porque tem que ter paciência com esse povo. Como diz a palavra de Deus, ter paciência com os fracos na fé. Porque eles queriam condenar aquela mulher, sendo que eles também tinham pecado. Então Jesus falou assim, quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. Ninguém atirou. Todos tinham pecado. Então, irmãos, é assim, sabe? Um menino como Davi jamais poderia matar o gigante, mas foi pela palavra de Deus, foi pelo poder de Deus. Igual quando Nabucodonosor jogou aqueles 3 dentro da fornalha, quando ele olhou, estava 4 passeando. Pelo poder de Deus. Sabe? A sua vida vai mudar só pelo poder de Deus. Se você buscar Deus, você crê em Deus, sabe? Fora disso, nada vai acontecer. Nós vamos buscar Deus. Vamos ouvir as palavras de Jesus. Vamos ler mais a Bíblia. Como Jesus falou para Moisés, Deus falou para Moisés, para Josué, não se aparte desse livro, dia e noite, leia essa palavra, que te fará prosperar, porque medita em tudo que está escrito aqui dentro e faça tudo que, entendeu? A palavra de Deus fala. É assim, para você vencer, para você crescer, é lendo a palavra de Deus, sabe? É buscando a Deus cada dia mais, é ficando na presença do Senhor.
fazer tudo aquilo que Deus nos ordenou. Entendeu? Porque a palavra de Deus é a verdade, é a vida. Buscai a Deus, vivei, como dizia Amós. Vamos ficar na presença de Deus, irmãos. Aqui, ó, deixa eu ler só um pedacinho. Então foi introduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, ele colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-se-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Então, igual aqui também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Como ele disse para o diabo, que o diabo falou: se é filho de Deus, se joga daqui. Né? Porque Deus fala que os anjos vivem acampados ao nosso redor, então ele falou: os anjos vão te socorrer. Mas acontece que não podemos tentar a Deus. Se sabemos que ali tem tiroteio, alguma coisa, eu falo assim: eu sou crente, eu vou lá, nenhuma bala não vai me pegar, pega. Porque você está tentando a Deus. Se você sabe que não dá para ir, não vai. É igual uma pessoa, sempre que eu comprava uma coisa que sumia da minha bolsa. E foi passando o tempo, eu comprava outra. Aí, com o tempo, Deus me revelou. Uma pessoa me seguia quando eu ia num lugar. Por exemplo, se eu entrava na farmácia e comprava alguma coisa, ela sabia que eu comprei alguma coisa útil. Descuidava a minha bolsa, a pessoa ia lá e pegava. Eu comprava as coisas, não podia usar. Essa pessoa usava tudo que eu comprava. Aí até pouco tempo depois que Deus me revelou o que acontecia, porque tudo sumia na minha bolsa, eu falei: nossa, Deus, misericórdia, né? Como pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? Então, irmãos, é assim. O mundo é cheio de sujeira, cheio de maldade, cheio de pecado. As pessoas não lembram que Deus existe. Elas não pensam assim, como diz a palavra de Deus: se você planta o mal, você vai colher o mal. Então vamos fazer o bem. Não vamos plantar o mal. Vamos plantar o bem. Se a pessoa precisar de ajuda, como diz a palavra de Deus, se te pedir para uma milha, vai duas. Se tirarem a blusa, dá-lhe a capa também. Se baterem num lado do seu rosto, dá o outro. Então, isso é a palavra de Deus. A gente tem que cumprir, sabe? Aquilo que Deus faz. É igual Deus falou para a mulher: alguém te condenou, né? Porque Deus falou que não tem pecado, atira a primeira pedra. Ninguém atirou, foi saindo um por um. Aí Deus falou para a mulher: cadê os seus acusadores?
ninguém te acusou, nem tampouco eu. Vais e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, o pecado, ele tem consequência. Tudo que a gente plantar, semear, a gente vai colher. Então, às vezes, coisas acontecem na minha vida, eu penso, o que eu plantei para merecer isso? Então, eu fico conversando com Deus. Então, irmãos, não vacile, sabe? Teme a Deus, porque Deus quer os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Temos que buscar a Deus, temos que temer a Deus, temos que estar com esse Deus, levantar orando, dormir orando, antes de deitar orar. Está com algum problema, alguma complicação? Abre a porta do seu quarto, fecha a porta, sobre si, conversa com Deus. Ele é o autor e consumador da tua fé. Só Ele pode te redimir, só Ele pode te ajudar, só Ele pode mudar suas trevas em luz, transformar as trevas em luz. Amém, irmãos? Ele está escrevendo uma nova história na tua vida. Ele tem um capítulo bom para você. Sabe? As pessoas fazem mal, mas elas não percebem que atrás daquilo, Davi sempre falava, meu Deus, por que parece que os ímpios só prosperam? Parece que o mal não vem sobre eles, né? Nas cartas de Davi falava, mas vem, mas cedo ou mais tarde eles recebem o mal que eles estão fazendo. A gente não vê naquele momento, mas uma hora a gente vai poder ver. Ou a gente não vê, mas vai acontecer. Então, irmãos, não vamos querer pagar para ver o mal na nossa vida, sabe? Vamos orar para nossos inimigos, porque Deus fala orar pelos inimigos, amai-os que vos perseguem. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, esse inimigo que você está orando, ele pode se converter e ser seu melhor amigo. Vamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Vamos invocá-lo enquanto Ele está perto. Amém. Então tem que ser assim, irmãos. Vamos buscar essa luz, esse Deus verdadeiro. Sabe? Que o diabo ele tenta enganar, ele tentou enganar Jesus. Sabe? Ele tentou falar, você conversou lá com Jesus, tentou, sabe, ludibriar Jesus, imagine nós. Então não vamos olhar para o erro, para os males, vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos caminhar para frente, não vamos olhar para trás, o que passou, passou, não volta mais, sabe? Quando a gente não conhecia Deus, a gente era de um jeito. Eu, quando não conhecia Deus, eu pagava para, sabe, às vezes estar em alguma encrenca. Eu não sabia bater ninguém, mas para xingar, para falar, eu estava em primeiro lugar. Aí Deus me lapidou, Deus me limpou, Deus me lavou, me redimiu. Como diz a palavra dele, se Deus te libertou, verdadeiramente és livre. Sabe, irmãos? Se Ele te redimiu, que a vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Ele não é, os pensamentos de Deus não são o nosso pensamento, são bem mais altos que os nossos. Sabe? Se você pedir para Deus abrir uma porta, Ele não vai abrir uma porta, Ele vai abrir portões. Ele te dá aquilo que você precisa, além disso, Ele te dá muito mais. Sabe? Como um pai, se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma cobra.
Se o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Como disse Deus, Jesus, vós sois maus, sabe, dar coisas boas para os seus filhos. Quanto mais Deus, que é bom, não vos dará o melhor. Então, irmãos, confia, pede, e Deus vai te dar. Não fica oscilando, vacilando, sabe, entre dois pensamentos. Pensa. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Então vamos buscá-lo, vamos invocá-lo. Como diz a palavra, tem que aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Alcançarei descanso para vossas almas. Buscar Deus. Buscai a Deus e vivei, buscai a Deus. Cada dia mais. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe? Espera, pois, no Senhor. Davi alcançou a grande vitória. Foi perseguido, humilhado, depois de ser ungido rei. Estava lá, sabe, cuidando de Saul, do rei. Saul jogou uma lança para pegar nele. E ele se desviou. Dali ele viu as intenções de Saul e começou a fugir. Combinou com Jonatas, né? Até que teve aquele banquete e Saul convidou ele e ele falou: Jonatas, vê a intenção do seu pai para mim. Se seu pai ficar nervoso porque eu não fui no banquete, é para mim fugir. E Jonatas lançou a flecha lá no campo para mostrar para ele que o pai dele estava furioso. Aí Davi fugiu. Aí dali por diante ele só perseguiu Davi. Se não fosse a morte tirar Saul, Davi estava sendo perseguido o tempo todo. Aí quando a morte veio, levou Saul, Davi começou a ter paz. Davi pôde sair e reinar. Então é bem por aí, para você ver. Saul não dava sossego para Davi, mandando os guerreiros dele atrás de Davi. E no fim, ele morreu e Davi ficou aí reinando. Por quê? Tudo que ele pedia para Davi fazia. Né? Aqueles prepúcios que ele pediu 100, Davi trouxe 200. Então as mulheres ficavam todas felizes. Falavam assim: Saul fez 1000 e Davi 10 milhares. Então Saul ficava morrendo de ciúme, porque Davi era melhor que ele. Aí que ele devia ficar feliz, falar assim: eu tenho uma pessoa boa no meu reino, uma pessoa que me ajuda, uma pessoa que é melhor que eu. Não, sabe? Quando a gente vê uma pessoa melhor que a gente tem que aplaudir, como diz a palavra de Deus também. Dai honra a quem tem honra. Então não assim, ficar com ciúme, com inveja e querer derrubar a pessoa, não. Dai honra a quem tem honra. É assim que Deus quer. Que façamos a vontade do Pai. Jesus veio aqui para fazer a vontade do Pai. E nós temos que fazer a vontade do Pai. Temos que buscá-lo enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Que a vontade dele para nós é boa, perfeita, agradável, para nos dar aquilo que desejamos, que precisamos. Amém, irmãos? Vamos buscá-lo, vamos invocá-lo, sabe? Vamos fazer a vontade do Pai, vamos buscar as almas, cheias de almas perdidas. Se os crentes se reunissem, fizessem reuniões, cultos, nas Cracolândia, nos lugares por aí, quantas almas teriam resgatado, sabe? As pessoas estão perdidas, não sabem para onde ir.
moça estava contando, eu fui num culto aí, a pastora estava contando que o rapaz não aguentava mais e se jogou álcool fogo nele mesmo. Ela falou que tinha passado no jornal, mas eu não tinha assistido. Aí eu falei, meu Deus, como pode ser isso? Porque as pessoas não estão aguentando a aflição. E Satanás aflige mais. Ele quer mais que a pessoa morra no pecado para ir para o inferno com ele. Que a pessoa se matou, ela já não tem mais perdão. Porque ninguém pode tirar a vida. Deus que deu, Deus que tira. Então, irmãos, vamos observar a palavra de Deus. Não vamos olhar nem para a direita nem para a esquerda. Vamos meditar na palavra. Que essa contém vida eterna. É a palavra de Deus. Essa palavra que nos enriquece, que nos dá graça e tira todo o mal da nossa vida, do nosso corpo. Amém, irmãos? Ele já morreu lá naquela cruz, levou todas as tuas dores, as tuas enfermidades. Quando ele disse está consumado, foi a hora que você recebeu a tua vitória. Então vamos agradecer a esse Deus, esse Jesus que morreu na cruz por nós, sabe? Para nos salvar, para nos libertar. Se Deus te libertou, verdadeiramente és livre. Ele te redimiu, Ele te limpou, Ele te lavou. Ele faz nova todas as coisas. Como Ele vai dizer naquele dia, vinde benditos do meu Pai. Vamos ouvir essa palavra, irmãos. Vamos se contentar com a palavra de Deus, com as misericórdias de Deus, pela graça de Deus, somos redimidos, somos lavados, sabe? Se Deus achou graça em você, busque a Ele cada dia mais. Ele vai fazer nova todas as coisas na sua vida. Ele tem um tempo novo para você. Vamos buscá-lo, invocá-lo, quanto podemos achar. É assim, porque vai haver um tempo que o Espírito Santo será tirado da terra. Ai daquele que não ouve hoje a voz do Senhor. Ai daquele que não buscar hoje. Deixa o mal aí, não se preocupe que as pessoas estão fazendo mal. Mais cedo ou mais tarde elas vão achar. Deus gosta de pessoas com atitude. Eu me lembro um tempo, que meu irmão era vivo, ele só bebia. Não fazia nada de errado, mas a bebida ou consumia. Aí tinha uma moça chamada Fátima, que ele gostou dessa moça. Aí nós passamos num mercadinho, perto do mercado, e ele queria alegrar a moça, Queria, sabe como é homem, queria você mostrar para ela. Aí ele pediu para o moço do mercadinho, dá um refrigerante, daqui a pouco eu te pago. Falou assim. Aí ele falou, eu moro aqui perto. Aí o moço falou assim, pode pegar, abriu o refrigerante e deu para a gente beber. Eu, ele e a moça que ele gostava. Aí quando a gente dá descer na rua para ir embora, parece um carro de polícia, e tentando enfiar meu irmão dentro. Eu falei, não, eu estava grávida, estava com a barriga de quase 9 meses. Aí eu falei, não, se ele entrar nesse carro, eu entro também. Aí a polícia tentava pôr ele lá dentro, eu pulava para dentro. Eu falava, não, se ele for, eu vou também, porque ele nunca fez coisa errada. Ele toma as pinguinhas dele, mas não mexe com ninguém. E a polícia tentando empurrar ele dentro do carro e eu entrando dentro do carro. E só não queremos nada com você. Só queremos levar ele. Eu falei, não, mas se ele vai levar eu também. A polícia tentou, eu tentei também. Eu ficava toda hora entrando dentro do carro, a polícia falando, se ele for, eu vou junto. Se ele ficar numa cela, eu fico junto. E a polícia via que eu estava com barrigão, Falava assim, vai comprometer a gente.
não, a gente não quer nada com você que essa barriga não pode. Falei, não, mas ele também não fez nada. Aí foi, tanto que eu insisti que a polícia foi embora, deixou meu irmão. Aí voltei lá no bar, puxei a mão do meu irmão, da menina, falei, vamos lá. Lá no bar, eu falei assim, no mercado lá, eu falei assim, você chamou a polícia com meu irmão? Ele falou que ia te pagar o refrigerante, daqui a pouco você fez isso. Joguei, eu tinha um dinheiro no bolso, joguei lá no balcão e falei assim, larga a mão de ser sujo, por causa de um refrigerante você chama a polícia. Mas eu nem sei se ele filmou, né? Mas naquela hora eu achei. Aí eu joguei o dinheiro lá, xinguei todinho o homem. Nem sei se joguei a mais ou menos, peguei o dinheiro que eu tinha no meu bolso. Joguei lá, xinguei todo o homem e fomos para casa. E eu era assim. Aí chegou, antigamente tinha umas carrocinhas. Era carroça. É, um negócio fechado, igual carroça, igual ônibus, sei lá. Aí eles vinham todos bêbados, pessoal, sabe? Eles não levavam só bandido, levavam bêbado, cachaceiro, quem tivesse na rua. Aí minha vizinha sabia como eu era, ela já gritava, Sônia, corre que estão levando teu irmão. Eu ia lá, falava um monte para a polícia. Eu vi uma vez minha mãe falando assim, que ia tirar roupa, ia fazer a polícia, tirar aquela roupa de polícia, que ia entregar ele para não sei o que lá, sabe, advogado, não sei o que. Aí eu falei para ele, se você levar meu irmão, nunca mais você vai ser polícia, porque eu já sei onde eu vou reclamar de você. Sabia nada, mas eu sabia que eu vi minha mãe falar uma vez. Aí falava um monte, a polícia soltava ele. Ele falou, poxa, o cara só bebe, não faz nada de errado. O que tem que tomar as pinguinhas dele? Ele tá errado em beber, mas não mexe com ninguém. Aí tiravam ele. E sempre assim. Minha amiga me chamava, minhas vizinhas me chamavam, corre, Sônia, corria. Sempre passava pano para aquele meu irmão, sabe? Até que ele morreu. Né? Antigamente não tinha passarela da imigrante. Aí ele foi atravessar para o lado de lá para ver essa namoradinha que ele gostava. Aí o carro matou ele, sabe, irmãos? Aí eu peguei, aí minha mãe estava atrás dessa mulher, matou meu irmão para mulher pagar, né? Aí meu irmão, quando ele era jovem, assim, andava para cima e para baixo, não trabalhava, bebia. Aí eu trabalhei numa casa, eu pegava, chamava ele na hora do almoço, dava um prato de comida para ele. Aí ele morreu ali, minha mãe sabia que a única que tinha estudo lá em casa era eu, aí ela queria que eu fosse andar com ela. Aí o diabo colocou na minha mente assim, sua mãe não gostava dele, não dava nem comida para ele. Você acha? O rapaz era jovem, podia trabalhar para se alimentar. Minha mãe, uma senhora de idade, né, que meu pai tinha morrido, tinha que sustentar ele. E o inimigo fez na minha cabeça. Eu falei para minha mãe, eu não vou com você. Você nem gostava do meu irmão, agora você quer o dinheiro dele. Fiquei rebelde. Meus irmãos, deixei minha mãe lá, coitada, em vez de ajudar minha mãe, deixei ela passar as provações dela. E certas coisas que eu passei, eu falei, já sei, Jesus, porque eu estou passando isso. Pela rebeldia que eu fiz com a minha mãe. Então, irmãos, a gente tem que lembrar tudo que a gente fez lá atrás, que a gente paga agora. Sabe? Todos os males que veio na minha vida, eu refleti, fiquei sabendo tudo que eu fiz. Eu fiz isso, por isso que eu estou colhendo isso. Então, vamos, sabe, procurar andar no bem, fazer o bem, sabe? A palavra de Deus fala, quem não faz o bem peca, sabe? Se uma pessoa chegar perto de você, dá quem te pede, a palavra de Deus fala, né? Se mandar uma milha, vai duas. Então a gente tem que estar preparado para cumprir a palavra de Deus, para fazer aquilo que Deus manda. Por isso que eu falo, irmão, Deus não é injusto. Deus é justo até demais. Sabe? Aquilo que você está, sabe, Ele cobra até a terceira e quarta geração. Se você está passando alguma coisa, é porque você plantou lá atrás.
Então busque a Deus, que Ele é o Deus do amor, Deus do perdão. Ele pode te perdoar e mudar a tua história, mudar a tua vida, tirar você desse cativeiro, desse desespero, sabe? Faça igual Davi. Davi ali, ó, se escondendo nas cavernas e fazendo os salmos dele. Davi não parou, igual quando ele cometeu aquele pecado terrível. Ele se arrependeu. Sabe quando o profeta veio falar com ele? O profeta falou, tiraram a ovelha. Um homem rico tirou a ovelha do homem pobre, a única ovelha que ele tinha. Aí Davi, o que a gente faz com esse homem? Davi falou, manda matar. Aí o profeta falou, mas esse homem é você, Davi. Aí Davi pediu perdão, Deus falou, Senhor, retira de mim, Senhor, tudo, palácio, coroa, riqueza, só não retire o teu Espírito Santo. Amém, irmãos? A presença de Deus tem que estar conosco. Como Moisés falou quando ele foi, né? Quando ele ia para uma batalha, ele falou, Senhor, se sua presença não for conosco, não sairemos daqui. Então, irmãos, busque a presença de Deus. Pede a presença de Deus. Clame pela presença de Deus. Sem Deus nada somos, nada sabemos, nada podemos fazer. Vamos buscá-lo, vamos invocá-lo. Sabe, irmãos? E Jesus é o autor consumador da nossa fé. Ele prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Amém? Como ele disse para Marta e Maria. Marta e Maria falaram, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando eles mandaram o recado para Deus, para Jesus, Lázaro está doente. Jesus ficou mais 2 dias no lugar que ele estava. Aí deu tempo de Lázaro morrer. Aí quando chegaram lá, quando Jesus chegou lá, já fazia 4 dias que ele tinha morrido. Aí ele falou, mostra-me onde ele está. Chegou lá e falou, tirai a pedra. Aí a Maria e Marta falou, Senhor, mas já cheira mal, já faz 4 dias. Mas nada é impossível para o nosso Deus. Se teu problema está cheirando mal, Deus tem poder para mudar essa situação. Sabe? Então, Deus falou, tirai a pedra, tiraram a pedra. Deus falou, Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro ressuscitou. Esse é o mesmo Deus, Deus de ontem, de hoje, de eternamente. Ele que vai te ressuscitar, sabe? Ele que vai, sabe, ressuscitar a tua vida, sabe? Fazer nova todas as coisas, sabe? Não se desespere, irmão. Faz como disse Davi no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Olha que Davi passou maus pedaços. Anos e anos ali, correndo, fugindo, se escondendo, sabe? Nas cavernas, escrevendo salmo, louvando a Deus, adorando a Deus. Por nenhum minuto ele negou a Deus, ele blasfemou. Por nenhum minuto ele achou que Deus ia abandoná-lo. É assim nós temos que ser, sabe, ter essa esperança que Deus está conosco, que Ele nunca vai nos deixar, que Ele nunca vai nos abandonar, que Ele está resolvendo nossos problemas, Ele não está nos deixando sozinhos nessa terra, nesse mundo de dor, de perdição, sabe? Ele morreu naquela cruz para levar as tuas dores, as tuas enfermidades, os teus problemas. Pelas tuas pisaduras fomos sarados. Amém, irmãos? É por aí, é bem por aí. Buscai a Deus e vivei. Sabe? Como diz a palavra de Deus. Crê em Deus, estareis seguro. Crê nos profetas e prosperareis.
Deus está me usando com boca de profeta para trazer boas novas para você. Então creia que a palavra não é minha, é do Senhor Jesus. Creia nos profetas e prosperareis. Creia em Deus e estareis seguro. Creia nos profetas e prosperareis. É assim, irmãos. Sabe a palavra de Deus. Vamos crer, vamos buscar, vamos invocar. Enquanto podemos achar. Davi naquelas cavernas, fugindo aqui, fugindo ali, escrevendo salmos, adorando a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Até Deus o libertar. E olha que demorou, mas ele não vacilou. Ele dizia, porque te perturbas, minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Amém? Isso que é confiança, isso que é fé. Você fugindo de caverna em caverna e a pessoa mandando guerreiros te caçar, ele te matar. Mas ninguém achou ele, ninguém mexeu com ele, porque o nosso Deus o protegeu. Não é assim, irmãos. Vamos ter mais confiança em Deus, vamos ter mais esperança, vamos saber que esse Deus realiza milagres, sabe? Que Ele está tomando conta da sua vida, Ele está pegando teus problemas, sabe? E resolvendo. Ele é resposta, Ele é resultado para a tua vida, sabe? Acalma-te, tem bom ânimo, não te espante, como disse Deus para Josué, não te espante, não pasme, não fique atormentado, porque ela é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está contigo, como ele disse para Josué. Amém? Igual quando Moisés mandou eles espiarem a terra, todos vieram falando assim, não podemos vencer, porque lá tem gigantes, Anaquis, os filhos do gigante, e acharam que não, Josué e Caleb foram os únicos que falaram nós podemos, porque nós temos um Deus que tudo pode. Por isso que eu te falo, irmão, você tudo pode naquele que te fortalece. Vai crendo mais, vai buscando mais, sabe? E através de Josué e Caleb, que tiveram aquela confiança, eles conquistaram aquela terra. Então é assim, você tem que crer que você vai vencer, sabe? Seja na faculdade, seja o que você for fazer, coloca Deus na frente, igual só para acrescentar sua fé. Eu nasci no Hospital São Paulo e eu tinha o sonho de conhecer aquele hospital. E eu trabalhava de enfermagem. Aí eu fiquei desempregada. Aí eu falei assim, vou levar meu currículo lá, porque vocês sabem, né? Eu posso trabalhar lá e conhecer o hospital que eu sempre sonhei. Aí levei meu currículo, fui fazer o teste. Aí chegou, eles viram os testes e falaram assim, tinha 99 pessoas, lembro até hoje, e só 9. Ela falou assim, olha, aqui tem 99 pessoas que fizeram o teste, mas só 9 vão ser contratadas. Eu falei assim, Jesus, meu nome está num desses 9. Eu confiei tanto que a mulher falou o primeiro nome, o segundo, o terceiro, no quarto nome estava o meu. Aí eu comecei a trabalhar naquele hospital que eu tanto amava. Então, irmãos, é assim. Pela fé, você tem que falar, eu vou conseguir, vai dar certo. Se eu não tivesse fé, eu não teria conseguido trabalhar no hospital que eu tanto amava, que eu tanto queria conhecer. Sabe? Então, foi pela fé. Eu criei que o meu nome estava ali entre os 9. E no quarto nome estava o meu. Então, irmãos, vamos crer, vamos colocar Deus em primeiro lugar,
Vamos buscar a Deus e a sua justiça, e as outras coisas acrescentadas vos será. Entendeu? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Igual você vê as plantas nos jardins bonitas, nem Salomão se vestiu tanto. Com toda a glória ele não se vestiu como aquelas plantas, sabe, lírios nos campos, tão lindo. Você vê aquelas flores, que coisa mais linda. Os pássaros cantando alegre porque já se alimentaram. Deus alimenta todos eles, quanto mais você. Deus teve coragem de dar o seu Filho único para morrer naquela cruz por você. Imagine você se Deus não vai te ajudar, não vai te abençoar, não vai te alimentar. Como os homens sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais Deus. Então, irmãos, confia mais nesse Deus. Coloque a presença dele na tua frente. Marche buscando esse Deus. Como Deus falou para Moisés, diga a esse povo que marche. Na frente tinha o mar, atrás os guerreiros de Faraó. E aquele povo de Deus atormentado, olhando, meu Deus, se formos para frente, vamos morrer. Se formos voltarmos para trás, os guerreiros de Faraó nos matam. Aí ficaram pensando o que vamos fazer. Aí ficaram falando com Moisés falou, esse povo que você está vendo, nunca mais vereis. Aí Deus falou para Moisés, o que tens na mão? Ele falou, um cajado, o Senhor bate nas águas. Aí Moisés feriu as águas do mar. Com o cajado. Feriu as águas do mar com aquele cajado e as águas se abriram. Passou o povo de Deus. Aí o povo de Faraó, todo contente, vamos atrás desse povo, vamos matar esse povo. Quando eles entraram, a água se fechou. Moisés bateu o cajado, a água se fechou. Matou todos os guerreiros de Faraó. Então, irmãos, é assim. Tudo coopera para o nosso bem. Deus tem proteção para nós. Tudo coopera para o nosso bem. Deus protegeu aquele povo no Egito, sabe? Mandava o sol de noite, mandava uma nuvem de fogo de noite para clarear o caminho para eles. Mandava uma nuvem de dia para refrescar aquele sol quente. Deus foi com eles. Deus é conosco. Deus nunca nos abandonou, nunca vai nos abandonar. Presta atenção, irmão. É Deus falando contigo. Deus conhece a tua causa. Deus conhece a tua dor. Deus já tomou sobre si, levou sobre si todas as tuas enfermidades, as tuas preocupações, o teu desespero, a tua dor. Creia. Sabe? Faz o teste, fala, Senhor, eu vou ver se o Senhor é bom mesmo. Vê, conversa com Deus, conversa com Ele, pede para Ele te dar o sinal da tua glória, o sinal do teu amor que Ele vai te dar, sabe? Nós vivemos pela graça, é a graça que nos mantém vivos, é a graça que nos ajuda a vencer. Vamos buscar enquanto podemos achar. Amém, irmãos? Ficar nessa presença. É isso que Deus tem para você nesse dia. Buscá-lo cada dia mais, invocá-lo. Deus quer os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E somos nós buscando a Ele. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós
Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Irmãos, comente sobre meus vídeos, sabe? E eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Deixa a paz.